Bom, gente, vamos abrir a nossa Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Nessa palavra introdutória, nessa leitura bíblica que fizemos de Eclesiastes 3, de 1 até 8, nós estaremos falando exatamente disso, aproveitando bem o tempo, principalmente no estabelecer dos cultos da igreja. Olá, gente, nós estamos aqui na nossa segunda aula de liderança com Deus, e nessa liderança com Deus nós estamos aqui estudando sobre um assunto muito importante. Durante as reuniões dos cultos, muitas vezes nós não entendemos ou não avaliamos quantas atividades nós temos em nossa igreja. E muitas vezes a gente pergunta, como líder, como pastor, será que temos muitos cultos? E a pergunta deve ser essa: como fazer para avaliar as atividades de nossa igreja? Vamos fazer 3 perguntas para isso. Vamos aguardar um pouco. Primeira coisa, que nós vemos que muitos líderes de igrejas ficam fascinados por quantidade de cultos e não se preocupam com a qualidade deles. Mas é bom lembrar que existem coisas que são muito importantes. Nós sabemos que o culto tem a ver com alimentação. E como você pode ver, eu estou aqui exatamente dentro de um restaurante fazendo essa matéria, exatamente para lembrarmos a respeito de comida, de se alimentar. E quando se trata de nossa realidade dentro da igreja, nós vimos que muitas vezes o que nos falta é qualidade de comida. Muitas vezes procuramos fast foods espirituais, enchemos os dias das semanas de reuniões com pouca qualidade. E principalmente em nossa realidade aqui nos Estados Unidos, a quantidade de reuniões podem servir de verdadeiras armadilhas, que ao invés de corroborar com o crescimento da igreja e com o fundamento do corpo de Cristo, nós acabamos por impedir que a igreja cresça por mau direcionamento ou por reuniões sem propósito ou sem objetivo. Administrativamente, é importante observar o tamanho da igreja, o pessoal disponível e a localização geográfica, e principalmente suas metas, é claro. Então aí vai a primeira pergunta que nós devemos fazer com respeito a isso. Será que a quantidade de cultos estão nos impedindo de alcançar os perdidos? Olha só que interessante. Quando a igreja utiliza apenas os cultos e as atividades para evangelizar, talvez não entendam a razão dessa pergunta. Porém, essas igrejas que trabalham assim precisam dar tempo aos membros, para que tenham tempo para principalmente convidar, criar não só oportunidade, mas intimidade. Porque é bom lembrar que tudo começa com uma boa amizade. Por exemplo, se eu não tenho amizade com certas pessoas, ou se eu não conheço bem as pessoas, fica difícil de ter uma intimidade maior para convidá-las ao culto. Por isso que é bom lembrar que essa amizade é muito importante. Por isso devemos preocupar com o nosso calendário eclesiástico. Por quê? Para que não venha interferir nesse id, na grande comissão deixada para a igreja. Vamos analisar um fato. Conhecendo um pouco de futebol, sabemos que durante o treino estão capacitando os jogadores para o próximo jogo, para o próximo evento, um próximo desafio. Mas não consiste em só capacitar. É preciso armar estratégias, jogadas ensaiadas, e na verdade tudo isso não irem, se eles encher todos os dias da semana, treinos 24 horas por dia, os 7 dias da semana, nós vamos ver que nunca irão, na verdade, ter dias disponíveis para competições
estratégicas, práticas, jogos amistosos que vão ajudar exatamente a entender se a prática dele, se esse treino está funcionando. Da mesma forma, a igreja precisa ter tempo para pôr em prática a vida cristã, fora dos gramados. O que significa isso? É necessário colocar em prática toda estratégia. O gol acontece quando a bola não é defendida pelo goleiro adversário e balança a rede entre as traves. Da mesma forma, o nosso adversário está pronto para tentar impedir de qualquer maneira que alguma vida seja resgatada, ou seja, tirada dos pés do adversário e chegue para o seu destino, para dentro do gol, que é a igreja. Então é muito importante nós observarmos esses detalhes. A segunda pergunta é: a quantidade de cultos estão de alguma maneira interferindo na unidade familiar? Uma das coisas preocupantes desde os tempos remotos, e aí nós temos uma visão errônea de que se tem na interpretação literal do Salmo que diz: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Muitos, no afã de viver uma vida de comunhão diária com Deus, forçam a ideia de estarem na igreja todos os dias, todos os cultos, todas as horas, esquecendo que, na sua maioria, todos trabalham secularmente, pelo menos 4 a 8 horas diárias. Os filhos estudam e, quando chegam do trabalho ou da escola, mal têm tempo para conversa, apenas se arrumam para o culto. Quando vivem nesse processo, não percebem que estão cortando ou furtando o tempo que precisariam gastar, eu falo gastar, o que eu chamo na verdade de investir na família. É preciso ter tempo para os filhos, para o esposo, para a esposa. E é verdade, esse tempo é precioso, pois quando a família é prejudicada, toda a igreja também sofre, bem como a sociedade. Como diz o socialismo, a verdade social, na verdade, a sociedade se baseia na família. E a terceira pergunta que eu coloco aqui: essa quantidade de reuniões estão afetando direto ou indiretamente a minha saúde física, emocional ou espiritual? A igreja precisa de líderes que estejam com as forças renovadas, para que contagiem com o seu ânimo e entusiasmo aos outros. Imagine você chegando na igreja e vendo o seu líder acabado, cansados por tantas atividades, e que por sinal não trouxe nenhum resultado aparente. Logo, toda a igreja se vê desinteressada e consequentemente se desanima, e frequentemente também diminui o seu número de assistência no culto. Por isso, é importante que o líder não tenha como marca a monotonia, mas sim o entusiasmo de uma mente descansada, um corpo renovado e um estado de espírito animado. Quando nós podemos proporcionar isso, isso ajuda e muito a contagiar a igreja para estar no próximo culto. Como será o próximo culto, deve ser a pergunta. O que nós iremos aprender de novo? Né? Qual é a novidade? Tudo isso se torna motivante, cativante. Quando você vê o seu líder, o seu pastor, a sua liderança animada, cativante, isso realmente contagia todo o corpo. Então é importante. E eu quero fazer algumas perguntas para que você venha refletir. Quantos cultos a igreja deveria ter por semana? Interessante, não é? Vamos pensar na necessidade disso. Como determinar o propósito e objetivo de uma reunião? E como saber se elas estão bem claras e realmente estão produzindo frutos? Devemos nos perguntar antes de estabelecer uma reunião: qual é o propósito dessa reunião? Realmente estarei compromissado com este culto? O objetivo desse culto não está espalhando em nada as famílias da igreja? Eu farei parte dele? Façam essas perguntas, coloquem essas perguntas no papel, vejam, observem os cultos da igreja. Vamos tentar dinamizar esse processo. Nós temos que ter cultos objetivos, direcionamento bem colocado e uma estratégia bem definida. Que Deus abençoe você e que realmente tudo isso que nós estamos ensinando sirva para te capacitar ainda mais nesse projeto de fazer a obra do Senhor. Amém.